Bora, galera, aprender um pouco sobre plano inclinado, primeiro sem atrito. Plano inclinado é nada mais, nada menos do que um bloco em cima de uma cunha ou de alguma coisa que tenha ângulo, ok? É isso que você tem que saber que é plano inclinado. É literalmente um plano inclinado, né? Acho que até o próprio nome já fala. Só que tem duas coisas que você tem que se atentar ao plano inclinado. É a normal e ao peso. Por quê? Porque no nosso dia a dia, nós estamos acostumados o quê? Com a normal sendo sempre para cima, reto, e o peso sempre para baixo. Agora, uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção. Gente, o peso está certo ali em raciocínio. Sempre vai ser em linha reta para baixo, beleza? Mas a normal, não necessariamente. A normal não precisa ser, a normal não precisa ser aqui. Tá errado. A normal é contra a parede. Como assim? Vamos supor, eu tenho um livro no chão. Aqui é um livro no chão. Onde que está o peso dele, gente? Peso sempre para baixo, linha reta. Onde que está normal? Gente, a normal é contra a parede. A parede não é aqui? Está contra a parede. Então, nesse caso, a normal sim vai anular o peso, porque estão contrários. Mas nesse caso da cunha, eles não estão contrários. Ó, mostrar para vocês. Nesse caso aqui da cunha, o peso e a normal não estão contrários. Olha aqui. O peso está aqui e a normal está aqui, então eles não estão contrários. Não tem como você cancelar o peso com a normal, porque eles não estão opostos. Só se o N estivesse aqui, mas não é o caso. E por que a normal está aqui, gente? Que lembra, é contra o chão, é contra a parede. O chão do bloco não está aqui? Se o chão do bloco está aqui, a normal é contra o chão. Então a normal tem que ser aqui. E se o chão fosse aqui e o bloco tivesse aqui? Ia ser contra o chão. A normal ia ser aqui. Sempre lembrar que a normal é contra o chão. E o peso sempre reto para baixo. Então, ó, peso reto para baixo. E a normal, o chão está aqui, é contra o chão. Isso aqui tem que saber. E você, se caso você já entendeu isso, já estou muito feliz. Então, lembrar que a normal é sempre contra o chão e o peso sempre reto para baixo. Beleza? Então, nesse caso aqui, não tem como cancelar o normal com peso. Então, no plano inclinado, não se cancela o normal com peso, tá? Agora, outra coisa que eu tenho que ensinar para vocês é decomposição de vetor. Como assim? Vamos supor que o exercício te deu a resultante da força aqui, que é o nosso caso. Peraí, fazer mais reto. Ele te deu a resultante aqui, ó. Te deu essa resultante. Gente, você pode substituir essa linha rosa por um quadrado, como se fosse um quadrado, ó. Uma linha assim e uma linha assim. Você pode substituir. Ou se você tem essas duas linhas, você pode substituir também essas duas linhas por essa rosa. Tanto faz, elas são equivalentes. Você escolhe ou a rosa ou as duas pretas, entendeu? Não tem como ficar com as três, tá? Lógico, você pode deixar no desenho para simbolizar, olha, essas duas pretas aqui surgiu dessa rosa. Mas na hora do cálculo, você tem que saber que a rosa não vai existir mais. Ou você escolhe a rosa ou as duas pretas. E é exatamente o que aconteceu aqui. Nós sabemos que o peso é para baixo. Mas não dá para riscar o peso com a normal, não dá. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer essa decomposição de vetores. Então, logo, eu fiz um quadrado aqui, ó. Eu fiz um quadrado aqui, ó, tá vendo? Aqui e aqui. Então, eu estou substituindo essa linha rosa por essas duas aqui. É como se essa linha rosa não vai existir mais. Só vai existir essas duas que aqui eu acabei de fazer aqui de vermelho. Ok? Por quê? Porque eu fazendo isso, eu consigo cancelar a normal, que é esse N, com esse PY. Essa nova linha aqui que eu criei, eu vou chamar de PY. Essa nova linha aqui eu vou chamar de PX. Eu consigo cancelar a normal com o PY.
E o PX? O PX vai ser contra o atrito, ou contra uma força que estiver puxando o bloquinho para cima. Que nesse caso aqui não vai ter. Então só vai ter o PX contra ninguém, tá? Importante saber disso, entender essa parte. Então agora, o que eu quero que vocês vejam também? Ó, a semelhança de triângulos. Gente, olha só esse triângulo aqui, ó. Olha esse triângulo. Ó, olha esse triângulo. Olha esse triângulo. E olha esse triangulinho aqui, ó. Tá vendo? Você vai ter que achar alguma relação desse triângulo grande com esse triângulo pequeno. Como, Marcos? Como? Agora que vem a semelhança de triângulos, ó. Quando você tiver, sempre que você tiver, não sei se vocês lembram na aula de matemática, sempre, eu acho que eu ensinei no começo do ano, sempre que você tiver, por exemplo, ó, dois triângulos aqui, ó. Ah, eles são de tamanhos diferentes, Marcos. Tudo bem. Tudo bem serem de tamanhos diferentes. Mas sempre que tiver dois triângulos com os vértices opostos aqui, ó, na linha, você pode afirmar que esse ângulo é igual a esse ângulo. Você pode afirmar que esse ângulo é igual a esse ângulo. Aí esses outros aqui não tem nada a ver com a história. A história é o azul. Você pode afirmar que as pontas, os biquinhos, são iguais, tá? É sobre isso que eu estou falando. E é exatamente isso que aconteceu aqui com o nosso plano inclinado. Olha aqui, ó. Tá vendo que esse vértice aqui, ó, tá vendo que esse vértice e esse daqui se batem? Então, os vértices são iguais. Então, eu posso afirmar, esse ângulo é igual a esse. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, beleza. Sabemos que aqui é 90 graus e aqui também vai ser 90 graus. Gente, se nós temos dois ângulos iguais, logo o terceiro também vai ter que ser igual. Por quê? Porque todo triângulo tem que dar 180 graus. Então, se dois ângulos dos triângulos baterem, é porque o terceiro também vai ter que bater. Significa que eles são triângulos equivalentes, são de tamanhos diferentes, mas só que de ângulos iguais. Ou seja, aqui você vai ter que pensar aqui, ó. Vamos começar do zero para quem não entendeu. Que também vocês podem marcar a aula de dúvida. Ó, se esse bateu com esse e esse é de 90 graus, para dar 180, esse ângulo aqui vai valer x. E para dar 180, esse ângulo aqui também vai valer x. Porque se forem valores diferentes, um deles não vai dar 180 e não vai ser um triângulo. Então, se dois ângulos bateu esse, bateu esse, bateu esse, bateu esse, significa que o terceiro também vai bater. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Então, ó, a conclusão que a gente vai chegar é: esse triângulo vermelho aqui vai ser igual a esse triângulo vermelho aqui. Ah, e por que eu tenho que saber disso, Marcos? Agora que vai começar a brincadeira do plano inclinado. Presta toda a atenção do mundo. Toda a atenção do mundo aqui em mim, tá? Olha só, olha só. Sempre quando o exercício perguntar do PY, você vai ter que pensar, ó, o PY está com o ângulo vermelho, ó, tá vendo? Entre o rosa e entre o preto. Ele está com o ângulo vermelho? Está. Se ele está com o ângulo vermelho, ele vai ser com o seno. Se vai ser com o seno, vai ser cosseno. Tá vendo o PX? Não tem o ângulo vermelho aqui entre o PX e a reta rosa. Se não tem, então ele vai ser sem o ângulo. Se ele vai ser sem o ângulo, ele vai ser seno. É isso que você vai ter que saber. Então, quando perguntar do PX, você vai usar o seno, porque você vai lembrar sem o ângulo. Quando perguntar do PY, você vai usar o cosseno, porque você vai lembrar com o ângulo.
Beleza? Essa trocadilha aí vai te ajudar demais. Então, beleza. Sabendo disso, podemos passar para a próxima parte. Ó, então, vamos lá. Como que eu poderia achar aqui, ó, o n? Como que eu poderia achar a normal? Gente, se a normal é igual ao py, é só eu achar o py, que a normal vai ser igual. Só que eles estão puxando de lados opostos. Então, se a normal vai ser igual ao py, é só eu achar o py, que eu acho a normal, entendeu? Essa relação que você vai ter que pensar na hora da prova. Então, vamos lá, ó. Em y, n é igual a py, igual acabamos de falar. E como que eu acho o py? Agora, como que eu acho o py? Para você achar o py, é só você lembrar que ela surgiu da onde? Tanto o py quanto o px surgiram dessa força-peso aqui. Se surgiram dessa força-peso, você vai ter que usar peso vezes... Aí você lembra? Py é com o seno, então é cosseno. Então vai ser o py vai ser p vezes cosseno. E o px? O px, cadê o px nosso? Cadê nosso px? Cadê o px? Aqui. E o px vai ser o p vezes o seno. Então você tem que lembrar que px é com é seno e o py vai ser o cosseno. Então, beleza. Então, para você achar tanto a normal quanto o py, você vai ter que fazer peso vezes cosseno do ângulo. Que ângulo que é? Esse ângulo aqui, vermelho aqui, que o exercício vai te dar, ou você vai ter que descobrir esse ângulo aqui vermelho. Que ou o exercício vai te dar, ou você vai ter que descobrir. Então, para você achar normal e o py, você tem que fazer peso vezes o cosseno desse ângulo aqui. Beleza? Porque tanto esse ângulo aqui e esse daqui são iguais, tá? Então, beleza. Tem que lembrar também da forma que Francisco é meu amigo, força é igual a massa vezes aceleração. E outra coisa que você não pode cair na pegadinha safada do vestibular. Sempre quando se tratar de peso, beleza, peso é igual a massa vezes aceleração. Mas, gente, aceleração da onde? Da gravidade. Então já coloca gravidade. Peso é igual a m vezes g, tá? Não vai cair na laia, tá? Peso é igual a m vezes a gravidade, tá? Por favor. E como que aqui eu ia achar o px? O px é p vezes o seno, e eu posso igualar, que é igual a massa vezes aceleração. Aí eu corto os dois m, vou achar que a aceleração é igual a gravidade vezes o seno do ângulo. Mais fácil de você achar, no caso aqui, a aceleração, caso o exercício tenha, ok? E se tiver atrito? Se tiver atrito, é porque vai ter uma força X aqui puxando o bloquinho para cima. Que nesse caso aqui vai ser o chão que vai tentar impedir que o bloco deslize. Então, com atrito, você tem que saber que vai ter alguma força contra o PX. É isso que eu quero que você saiba, tá? Gente, até que foi só teoria do plano inclinado. Como que você vai aprender plano inclinado de verdade? Você só vai aprender de verdade se você for ver o vídeo dos exercícios, tá? Aí você vai entender, agora entendi, agora entendi. E você fazer essa tarefa, tá? Porque se você só ficar ouvindo falando, a chance de você não entender e não aprender nada é gigante. Ok? Então vamos lá. Com o plano inclinado, você tem que saber que se o PX for menor do que o FAT é força de atrito. Significa que o bloco vai ficar parado. Ou seja, se o PX for mais fraco do que o X, que está puxando ele para cima, que é o atrito, o bloco vai ficar parado, ele não vai descer. E se o bloco, o PX, se igualar à força de atrito, ele vai ficar em iminência, tá? Outra coisa que você tem que saber, beleza, ó, vamos lá. Outra coisa, outra forma que você tem que saber. Beleza, nós já sabemos que Px é peso vezes o seno e Py é peso vezes cosseno. E o Fat? Fat é força de atrito. A força de atrito, gente, você tem que saber que aqui nós chamamos de Mi. Então, nós temos que saber que é Mi vezes a normal.
E o que que é normal? A normal é nada menos do que o PY. E o que que é o PY, gente? O PY é peso vezes cosseno do ângulo. E é exatamente isso que aconteceu, ó. Peso vezes o seno é igual a mi vezes peso vezes cosseno. Eu substituí o n por peso vezes cosseno, que é o PY. Com isso, eu posso riscar peso com peso e mi vai ficar seno do ângulo dividido por cosseno, que é a mesma coisa que tangente, tá? Mas aqui, beleza, não precisa saber muito, você só tem que entender o que... Até aqui, o que eu falei, ó. Até aqui, ó, que Px é peso vezes o seno do ângulo e força de atrito é mi vezes A normal, e A normal é igual ao PY. E você sabendo a fórmula do Px e do PY, você chega onde você quiser. Então vamos lá, ó. Outra coisa aqui, ó, que você tem que saber é essa tabelinha. E eu vou fazer outra tabelinha dessa aqui com vocês juntos, ó. Vamos fazer aqui, ó, seno, cosseno, tangente. Aqui, 30, 45, 60. Aqui é graus. Por quê? Gente, se o exercício perguntar quanto que é seno de 45, quanto que é seno de 30, quanto que é cosseno de 60, quanto que é tangente de 45, vocês é obrigado a saber. É obrigado. O exercício não tem que te dar, você é obrigado a saber. E como você vai saber? Cantando essa linda musiquinha que eu vou cantar aqui para vocês. Então vamos lá. A música é o seguinte, ó. A música é 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre dois. A raiz vem depois no 3 e no 2. A tangente é diferente, veja só vocês. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Tem que cantar essa musiquinha até decorar. É 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vem depois no 3 e no 2. A tangente é diferente, veja só vocês. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Vou cantar mais uma vez para vocês fazerem em casa comigo. É 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vem depois no 3 e no 2. A tangente é diferente, veja só vocês. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Então, esses ângulos aqui você é obrigado a saber. Outra coisa que você tem que saber é a definição de seno, de cosseno e tangente. A definição de seno é cateto oposto pela hipotenusa. Pera que você já vai entender. O cosseno é cateto adjacente, ou seja, o cateto do lado, dividido pela hipotenusa. E a tangente, gente? A tangente é seno dividido por cosseno. Tá? Esse daqui você tem que saber. Agora, o que é cateto oposto? O que é hipotenusa? Já vou explicar agora. Vamos supor que você tem um triângulo retângulo. Gente, tem que ser um triângulo retângulo? Sim, tem que ser um triângulo retângulo. Não pode ser outro triângulo? Não. É um triângulo retângulo, tá? Então, vamos supor que você tem aqui um triângulo retângulo. Se é retângulo, esse ângulo aqui é de 90 graus. Agora que a brincadeira começa. Gente, o que tiver oposto ao ângulo de 90 graus, nós vamos chamar de hipotenusa. Tá? Nós vamos chamar de hipotenusa o que tiver oposto ao ângulo de 90 graus. Beleza. Aí você vai escolher qualquer ângulo. Pode ser esse, azul, ou pode ser esse aqui, verde.
Você que escolhe. Os outros lados, gente, que não for a hipotenusa, ou seja, esse e esse, nós vamos chamar de quê, gente? De cateto. Cateto e cateto. Pronto. Vamos dar uns números aleatórios para a gente fazer essa conta? Vamos supor que esse lado aqui vale 3. Deixa eu ligar minha caneta. Supor que esse lado aqui vale 3. Esse daqui vale 4. Esse aqui, você não sabe, vale x. Todo mundo lembra a forma de Pitágoras? Se eu não me engano, você lembra no começo do ano também. Você vai ter que pegar a hipotenusa ao quadrado, que nesse caso é o x, né? Porque a gente não sabe o valor. Então, vai ser x ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Ou seja, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos aos quadrados. Tá? Aí é só você resolver. X ao quadrado é igual a 4 vezes 4, 16, mais 3 vezes 3 é 9. X ao quadrado é igual a 16 mais 9 vai dar 25. X vai ser raiz de 25. Então, x vai ser 5. Então, aqui também vai valer quanto, gente? Aqui vai valer 5. Então, esse lado aqui vai valer 3, esse lado aqui vai valer 4, esse lado aqui vai valer 5. Mas vamos supor que você não tem esses lados aí. Vamos supor que você só tem um lado só. Nossa, Marcos, eu só tenho um lado e eu vou conseguir fazer? Óbvio. Óbvio que você vai conseguir fazer. Óbvio. Vamos supor que você tem apenas um lado. Vamos supor que você tem o lado, sei lá, vamos escolher um lado aí. Vamos supor que esse lado aqui vai valer. Tá, pode continuar esse valor 3, 4 e aqui deu 5, né? Mas vamos supor que ele só te dá o valor do 3. Ele não dá o valor do 5 e nem do 4. Vamos supor. Mas ele dá para você que esse ângulo verde aqui, esse ângulo verde, vai valer, sei lá, 30 graus. Para você achar a hipotenusa, você pode usar o seno, por exemplo. O seno é cateto oposto. Qual que está o oposto aqui? É esse. Então, vai ser seno de 30 graus é igual a cateto oposto, que é 3, dividido por hipotenusa, que você não sabe, é x. É isso aqui que você tem que fazer. Agora, você vai ter que... Deixa eu apagar aqui para eu continuar. Tá? Aí você vai ter que ver quanto que é o seno de 30. O seno de 30 é meio. Então, aqui vai ser meio igual a 3x. Então, x vai valer 6. Então, nesse caso aqui, a hipotenusa vai valer 6. E esse outro cateto aqui vai valer outro número. Ou seja, gente, aquele lado que aqui antigamente era 4, aqui era 5, os ângulos não era 30 e não era 60. Era outros ângulos. Eu dei como exemplo. Agora aqui, se ele dá o ângulo de 30 graus, você vai ter que fazer isso. Seno de 30 é igual cateto oposto, que nesse caso é o 3, dividido pela hipotenusa, que você não tinha, que nesse caso é x. Mas vamos supor que você quer achar o ângulo daquele triângulo lá. Quanto, quanto que vale o ângulo, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo verde, sabendo que aqui é um triângulo 3, aqui é 4 e aqui é 5. Simples, você pode usar a mesma coisa. Você pode usar seno de x, porque você não sabe o ângulo, é igual a cateto oposto, né? Porque é seno, que é 3, dividido pela hipotenusa, que nesse caso aqui é 5. Você vai ver, nossa, tem algum seno aqui que é 3 sobre 5? Não tem. Se não tem, significa que não vai ser um ângulo de 30, não vai ser um ângulo de 45 e não vai ser um ângulo de 60. Vai ser qualquer outro ângulo, mas não vai ser esse. Por quê? Porque se fosse esse valor aqui, ia ter que estar ou aqui, ou aqui, ou aqui, na parte do seno. Gente, não entendi muito bem o que você está falando. Marca a dúvida, ou melhor,
Presta atenção nos exercícios que eu vou fazer, tá? A teoria de plano inclinado acabou aqui. Acabou aqui. É uma teoria de boa, uma teoria fácil, mas sem prestar atenção. Vocês vão entender mais na hora da prática, quando for gravar os vídeos dos exercícios. Então, foca na aula dos exercícios, que você vai entender 1000 vezes melhor do que vendo só a teoria. Pelo amor de Deus, vê a aula de exercício e não desiste. É isso, gente. Muito obrigado. Continue estudando e faça as listas de tarefa. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado e beijo. Até mais.